Bleach é um anime e mangá do estilo shonen, escrito por Tite Kubo, que conta a história de Ichigo Kurosaki, um adolescente de 15 anos que tinha a capacidade de enxergar e até conversar com o espírito. E em um dia, para salvar sua família, ele acaba aceitando se tornar um Shinigami substituto ao pegar emprestado os poderes de Rukia Kuchiki. E logo no início da série, Rukia Kuchiki é levada como prisioneira para Soul Society, o mundo espiritual onde vivem as almas transmutadas e os Shinigamis. Então Ichigo e seus amigos decidem ir até a Soul Society para salvar Rukia das mãos dos Shinigamis. E este arco ficou conhecido como o Arco dos Shinigamis, ou o Arco da Soul Society, ou até como o Arco de Resgate da Rukia. E no vídeo de hoje eu vou contar para vocês o porquê, na minha opinião, este é o melhor arco de Bleach. Eu sou o Vitinho e você está na Power Zone. Ichigo e seus amigos, após passarem por um intenso treinamento com Urahara, eles são transportados até a Soul Society e lá eles têm que entrar na Gotei 13, que são as 13 divisões que meio que coordenam toda a Soul Society. E após vencerem o guardião do portão sul de Danbo, eles são barrados por Gin Ichimaru, que impede que eles entrem nas 13 divisões. Então eles têm que bolar uma outra estratégia para atravessar a barreira espiritual que protegia as 13 divisões. E com a ajuda de Kukaku Shiba, eles são atirados por cima desta barreira e junto deles vai o irmão mais novo dela, chamado Gandio Chiba. Então o grupo formado por Ichigo, Gandio, Shadow, Orihime, Uryu e Yoruichi, eles acabam sendo separados durante a queda. Eles têm que enfrentar diversos adversários, diversos Shinigamis, para poder tentar chegar em Rukia. Este arco desenvolve muito bem os seus personagens principais, como por exemplo o Ichigo desenvolvendo, treinando e liberando a sua Bankai, e durante todo o arco a gente vê toda essa determinação que o Ichigo tem em salvar as pessoas com quem ele se importa, mesmo ele tendo que enfrentar tenentes e capitães que até o momento eram muito mais poderosos do que ele, mas mesmo assim ele nunca pensou em desistir e não tem medo de encarar os desafios, simplesmente para salvar quem ele ama. Uryu Ishida, apesar de mostrar pouco apreço às pessoas, ser uma pessoa muito mais desligada e muito mais na dele, após ser derrotado por Renji no mundo dos vivos, ainda quando Rukia é levada para a Soul Society, ele passa a treinar incansavelmente sozinho para poder ir junto de Ichigo até a Soul Society para mostrar para os Shinigamis que ele, como um Quincy, era mais poderoso que todos eles. E durante a batalha contra o Capitão Mayuri, Uryu descobre que a morte de seu avô e mestre foi mandada pelo próprio Capitão Mayuri que ele estava enfrentando. Então ele decide sacrificar todo o seu poder Quincy para liquidar o Capitão Mayuri em forma de vingança pelo seu avô. E Mayuri ordenou a morte de seu avô para que o avô dele fosse material de pesquisa, já que os Quincy estavam quase extintos e seu avô era um dos poucos conhecidos até então. E mesmo o Capitão Mayuri liberando a sua Bankai, Ishida foi capaz de derrotá-lo e fazendo com que ele fugisse da batalha antes de ser morto. Sado e Orihime tinham motivações muito parecidas, que giravam basicamente em torno de Ichigo, que era fazer de tudo para ajudar o Shinigami a conquistar os seus objetivos, que neste momento era salvar Rukia. E isso fica bem claro na breve luta entre Chad e o Capitão Shunsui Kyoraku, onde Chad diz claramente que só foi até a Soul Society porque o objetivo de vida dele era sempre dar cobertura a Ichigo. Eu não posso negar, eu não sei muito sobre a Rukia. Essa não é a questão, eu poderia não arriscar minha vida por ela, mas Ichigo quer salvar a vida dela. E isso é tudo que preciso saber. O que pode parecer como uma causa sem valor para você é a razão mais que suficiente para mim. Orihime sempre demonstrou, ainda que pouco neste início da série, uma paixão que ela tinha por Ichigo. E mesmo com ciúmes de Rukia, ela sempre quis ajudar o Ichigo de qualquer forma que ela pudesse. Gandio, apesar de ter sido introduzido recentemente, tem uma história extremamente interessante, já que ele detestava os Shinigamis por conta de um deles ter matado seu irmão. E ele, junto de Hanataro, que é outro personagem introduzido recentemente, são os primeiros a chegarem até a cela de Rukia, onde ele descobre que Rukia, a pessoa que Ichigo estava fazendo de tudo para salvar, era a pessoa que havia matado seu irmão. E ele fica num conflito entre terminar a missão que ele quase havia morrido para concluir, ou deixar a pessoa que matou seu irmão ser morta. Enquanto a gente vê todas essas motivações desses personagens sendo desenvolvidas, a gente ainda é apresentado a diversos conceitos importantes para o desenvolvimento de toda a história de Bleach, todo o universo de Bleach.
como por exemplo a hierarquia da Gotei 13 das 13 divisões, onde os Shinigamis ali do Sereitei são divididos em 13 divisões, onde cada uma tem sua função específica dentro da organização, tendo um capitão e um tenente. E abaixo do tenente, cada um tendo seu posto, como por exemplo é dito Ikkaku Madarame, é o terceiro do posto da 11ª divisão, liderada pelos Araki Kenpachi. Além disso, a gente ainda ouve falar das forças especiais, onde Yoruichi no passado fez parte, da divisão de Kido e a Central 46, que funciona basicamente como a corte, como o lado jurídico da Sereitei, o local onde todas as leis, ordens e regras são estabelecidas na Sereitei, e o local onde Aizen invadiu e assassinou todos para secretamente manipular as ações ao seu próprio prazer. E ainda durante este arco a gente ainda tem a apresentação do conceito das Bankai, uma segunda liberação da Zanpakuto, onde normalmente apenas Shinigamis de nível de capitão são capazes de alcançar. E a gente ainda vê Ichigo e Irendi alcançarem um nível de Bankai durante este arco. Se não bastasse toda esta informação, a gente ainda tem um mistério interessantíssimo que é nos trazido dentro deste arco. Logo no início do arco, o capitão da 5ª divisão, Sosuke Aizen, é encontrado morto e todos na Gotei 13 tentam descobrir quem foi o autor deste assassinato. Boa parte desconfia que isto é obra dos Ryokas, ou o grupo de Ichigo, que havia invadido a Sereitei. Porém, o capitão da 10ª divisão, Toshiro Hitsugaya, vai por um outro lado e passa a desconfiar de um outro capitão, o capitão da 3ª divisão, Gin Ichimaru. No fim do arco, vemos que Aizen não só estava vivo, como ele forjou a sua própria morte e manipulou tudo o que acontecia dentro da Gotei 13 desde então, a fim de conseguir os poderes da lâmina do Sokyoku para conseguir liberar o Hogyoku, uma esfera que estava escondida no corpo de Rukia, que tinha a capacidade de quebrar os limites de uma espécie, a fim de fazer com que os Hollows conseguissem os poderes de um Shinigami e formassem os famosos Arrancars que vamos conhecer no próximo arco. Embora eu considere este arco o melhor da saga de Bleach, para mim ele tem um defeito muito grande que se dá principalmente ao personagem principal, ao Ichigo. O Ichigo ele tem uma capacidade de evolução de seus poderes muito grande e muito rápida, e por conta desta evolução muito rápida a gente não consegue ter uma noção clara da capacidade de poder de um capitão, já que na primeira metade deste arco tanto Uryu quanto Ichigo enfrentam e vencem capitães, e em 3 dias o Ichigo é capaz de despertar a sua Bankai e lutar de igual para igual com Kuchiki Byakuya, o capitão da 6ª divisão e irmão mais velho de Rukia, e Byakuya havia derrotado o Ichigo pouco tempo antes desta luta. Em resumo, eu considero este arco o melhor de todos porque ele tem tudo o que um arco inicial precisa. Ele desenvolve diversas temáticas importantes para o universo de Bleach, explica muitos conceitos de Bleach, visto que Bleach não é um anime tão simples, já que ele tem muita coisa a ser desenvolvida e a cada arco que passa a gente vai conhecendo mais um elemento deste universo. E neste arco a gente conhece os principais, que são basicamente tudo que envolve os Shinigamis, como por exemplo, as Chikais, as Bankais, as 13 divisões, a Central 46, a própria Soul Society, a Sereitei, e é explicado de uma forma bem simples e rápida, embora, além disso, apresentou novos personagens que viriam a ser importantes no arco seguinte, como por exemplo, o Ikkaku, Yumishika, Hangiko, Hitsugaya, e até o Renji, que havia sido introduzido um pouco antes. E para fechar, ele ainda traz um plot twist que ninguém na época imaginava que isso fosse acontecer, transformando o gentil Capitão Aizen no principal e mais cuzão vilão de Bleach. E então é isso, galera. Esse foi o vídeo do arco da Soul Society. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram e curtem Bleach, comenta aqui embaixo qual é o personagem favorito de vocês de toda a obra. Não deixa de se inscrever. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Falou!